Isso aí, bem-vindos aqui ao canal Arthur Zanoni Oficial. Eu aqui de novo. E hoje eu queria conversar contigo sobre a questão da saúde mental. Eu vou te dar alguns meios e um caminho para cuidar bem dela e ter uma vida um pouco melhor. Agora, a coisa principal é que a mente e o corpo estão conectados. O que acontece com um, acontece com o outro. Então, se o corpo adoece, a mente também adoece. E vice-versa. Agora, se o corpo fica forte, a mente também fica forte e vice-versa também. Agora, quais são os problemas de saúde mental que a gente mais tem que se preocupar? De longe, depressão e ansiedade, que são as mais recorrentes. Essas duas são, em essência, um desequilíbrio na bioquímica cerebral, que faz com que a pessoa não seja capaz de produzir da forma como deveria os hormônios de prazer. Agora, é possível tratar essas coisas bioquimicamente por meio de remédio e também por exercício físico, que é muito eficaz. Mas, via de regra, esse problema psicológico não se resume a esse fator biológico. Quase sempre a pessoa tem um problema raiz na vida da pessoa que faz com que ela tenha esses transtornos. E parênteses aqui, tá? Quando eu digo transtornos, eu não quero dizer um momento em que a pessoa se sente muito triste ou muito ansiosa. Isso é vinculado a uma situação, tá certo? Quando eu digo transtorno, eu quero dizer que o transtorno é uma sensação de tristeza ou de ansiedade muito recorrente e de forma generalizada que persiste no tempo, de situação em situação. E essa sensação fica presente o tempo todo. Isso sim é um transtorno, de acordo com alguns artigos científicos por aí. E se esse problema raiz não for resolvido, por mais que se use o método biológico para melhorar, eles muito provavelmente vão voltar. A depressão tem relação com um apego profundo ao passado. A pessoa se sente apegada ao passado. A pessoa sempre se sente insuficiente e arrependida, né? E a ansiedade, ao contrário, ela é um excesso de futuro. A pessoa fica remoendo, fica se mordendo por alguma coisa que vai acontecer, que tem um grande valor para ela, etc, etc. Agora que tu percebe que pela inteligência, pelo nosso córtex pré-frontal, a pessoa pode até saber que o passado é algo que não existe mais e que ela não tem mais acesso a ele. Racionalmente a pessoa sabe disso. E o futuro ainda não aconteceu, ele ainda está no futuro e não veio para o presente, portanto eu também não tenho acesso a ele. E a pessoa pode saber disso racionalmente, mas esses sofrimentos, de um ou outro modo, eles são fundamentalmente racionais. Então, ainda que a pessoa, então, o corpo, quando ele tem essas doenças, não importa muito se a pessoa sabe racionalmente ou não. Então, como eu não sou da área da psicologia, eu não vou ter a ousadia de tentar ensinar vocês a lidarem com essa racionalidade. Eu apenas vou dar um caminho aqui. Tu trata biologicamente aquilo que é biológico e racionalmente, com maturidade e virtude, aquilo que é de fato racional. E essas duas vias de tratamento, elas devem ser harmônicas, elas devem acontecer ao mesmo tempo, porque uma influencia muito na outra. Por exemplo, se tu tem um grande sofrimento interior, e tu passa o dia inteiro consumindo estímulo dopaminérgico no celular, é claro que isso vai se agravar, porque o estímulo dopaminérgico ele tem a característica de atrofiar os receptores de hormônios de prazer e faz com que eles fiquem menos sensíveis, e a pessoa, para sentir prazer, ela precisa de um estímulo cada vez maior. Então, não faz isso, não fica no celular o dia inteiro, não. Outro ponto que merece um destaque muito importante são as relações pessoais. O ser humano é um ser vivo social. Ele só pode ser feliz com outros seres humanos. Até tem uma frase bíblica dizendo isso, uma passagem bíblica lá no livro de Gênesis, em que Deus diz assim: não é bom que o homem fique só. Eu mesmo tenho uma dificuldade monstruosa
com isso, com se relacionar com as pessoas, eu sou alguém que não consegue fazer nada, senão pela intelectualidade, entendeu? Então, por exemplo, se eu quiser me relacionar com as pessoas, eu vou ter que estudar como se faz isso, com muito cuidado, dominar como se faz isso para depois fazer. Isso prejudica demais, entendeu? Mas, de qualquer forma, é isso que a gente deve buscar para ter uma boa saúde mental. Exercitar e melhorar as habilidades sociais. E não se isolar. Nunca se isola quando vocês tiverem um problema aí de saúde mental. Agora, se vocês são como eu, façam assim mesmo, estudem a comunicação, estudem a linguagem corporal, como ser uma pessoa legal de conversar, uma presença agradável para as pessoas, e aprende a criar vínculos profundos. Eu mesmo estou nesse processo de aprender essas coisas, então eu não vou te ensinar elas, eu só vou dar o caminho, porque eu mesmo não as conheço, tá certo? Então esse é o caminho que eu sugiro a vocês. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, me sigam aqui nesse canal, não percam os vídeos. E me sigam nas redes sociais, Instagram, @ArthurZanoni Oficial, no Facebook também, Arthur Zanoni Oficial. E esse canal aqui, tá certo? Então, uma boa semana e até a próxima.